Bom, vamos resolver agora o exercício número 10 da nossa lista de exercícios de PA e PG. O 10 foi da Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM. Diz o seguinte: o triângulo equilátero T à direita tem lado 1. Esse triângulo que está se referindo é esse triangulinho de cá. Esse triângulo é equilátero e tem lado 1. Juntando triângulos congruentes a esse, podemos formar outros triângulos equiláteros maiores, conforme indicado no desenho abaixo. Por exemplo, aqui a gente juntou 4 triângulos daquele e formou esse triângulo equilátero maior. Aqui a gente juntou 1 com 3, 4, com 5, 9 triângulos equiláteros daquele, formou um triângulo também maior. A gente quer saber qual é a medida do lado do triângulo equilátero formado por 49 dos triângulos T. Ou seja, quando aqui dentro do triângulo a gente tiver 49 triangulinhos desse, qual vai ser a medida do lado do triângulo grande? Observe o seguinte: se a gente for analisar cada um desses triângulos, olha, por exemplo, esse primeiro triângulo aqui, ele tem lado 2 e ele foi formado por, se eu enxergar isso como duas fileiras, olha, na primeira fileira a gente tem um triângulo equilátero pequeno, na segunda fileira a gente tem 3 triângulos equiláteros pequenos. Então, eu tive duas fileiras, primeira e segunda, e o meu triângulo tem lado 2. Já esse outro, ele tem lado 3, e eu posso enxergar isso como 3 fileiras dos triângulos pequenos. Olha, uma fileira, 2 fileiras e 3 fileiras. E observe mais, na primeira fileira eu tinha um triângulo pequeno, na segunda 3 e na terceira 5. Só que 1, 3, 5 quer dizer que a quantidade de triângulos está crescendo em PA, né? Porque da primeira fileira para a segunda aumentaram 2 triângulos, da segunda para a terceira também aumentaram 2 triângulos. Bom, sendo assim, a gente aqui tem um desenho, né, que está meio troncho, mas de um triângulo. Então, aqui na primeira fileira eu tenho um triângulo pequeno, na segunda fileira eu tenho 3 triângulos pequenos, na terceira fileira eu tenho 5 e assim por diante. Eu quero saber, quando o total de triângulos pequenos nessa figura for 49, qual será o lado desse triângulo, que nós já vimos que o lado nada mais é do que a quantidade de fileiras. Se na primeira linha a gente tem um triângulo pequeno, na segunda linha tem 3 triângulos pequenos, na terceira linha 5 triângulos pequenos, então a quantidade de triângulos por linha está crescendo segundo uma PA de razão 2. E o que a gente tem, que é o 49, é o total de triângulos, portanto é a soma da quantidade de triângulos. Aqui vale a pena a gente relembrar a fórmula da soma de PA, né? SN é a soma do primeiro com o último, vezes a metade do número de termos, que é a quantidade de pares. Bom, se 49 é o valor da nossa soma, vamos substituir aqui, vai ficar 49. A 1 a gente tem, que é 1. No entanto, a gente precisa do AN. Então, vamos calcular o AN aqui separadamente. A fórmula do termo geral na PA é o primeiro termo, mais N menos 1 razões. Então, a AN vai ser o A1, que é 1, mais N menos 1 vezes a razão, que a gente sabe que é 2. Então, resolvendo isso, vai dar AN igual a 2N menos 1. E a gente achou o valor do AN para substituir esse valor na fórmula da soma. Então, substituindo na fórmula da soma, ficou o A1, que é 1, mais o AN, que é 2N menos 1, vezes N sobre 2 igual a 49. Vamos resolver isso, vai cair numa equação de segundo grau incompleta, onde a gente acha que dá N ao quadrado igual a 49, seria N igual a mais ou menos 7. No entanto, obviamente, que a quantidade de filas não pode ser negativa. Então, N igual a 7. Isso quer dizer que eu tenho 7 linhas. Mas a gente viu que o lado do triângulo nada mais é do que a quantidade de linhas que a gente tem naquele triângulo. Portanto, o lado do triângulo é 7.